E aí, tudo bem? Vamos direto ao ponto nessa nossa análise visual de hoje. A gente vai mergulhar nos escritos de Marconi Farias para tentar desvendar um paradoxo simplesmente fascinante, o modelo de felicidade no Evangelho de Mateus. Pensa só, nós vamos ver como esses conceitos milenares batem de frente, mas de frente mesmo, com a ideia de sucesso e de realização que a nossa sociedade moderna vive vendendo por aí. O texto base já chega com os dois pés na porta, lançando aquela pergunta de $1 milhão, sabe? Afinal de contas, o que significa ser verdadeiramente feliz? É uma busca que move a humanidade desde sempre. Mas olha, a resposta que a gente encontra nos textos sagrados, nossa, ela vai totalmente na contramão do que o mundo de hoje costuma ditar. De um lado da balança, a gente tem a cultura moderna. Hoje em dia, a felicidade parece um pacote fechado de conquistas implacáveis, de status e daquele prazer imediato. A ideia geral é que para ser feliz a gente precisa ter mais, comprar mais, dominar mais. Mas a obra traz um modelo espiritual que é exatamente o oposto disso. Ela propõe uma redefinição total do que é ser pleno, preenchendo essa lacuna com algo de uma perspectiva celestial que quebra totalmente o nosso paradigma. Parte 1. A ilusão moderna e a lógica da dependência. A base de toda essa visão está em uma palavra muito específica, bem-aventurado. E o autor deixa bem claro que isso não é aquele pico de euforia passageira, não. É o estado de alguém que se sente plenamente realizado diante de Deus, caminhando junto com os propósitos do reino. É uma felicidade muito mais estrutural e profunda que dá uma chacoalhada naquela ilusão contemporânea de que a gente dá conta de absolutamente tudo sozinho. E é aqui que o primeiro nó na cabeça acontece. Pensa comigo, a nossa lógica humana bate palma para quem é super independente, o famoso vencedor que fez tudo por si mesmo. Mas essa estrutura milenar vira o jogo e abençoa os pobres de espírito. É literalmente o oposto. Ser pobre de espírito nesse contexto é baixar a guarda, deixar o orgulho de lado e admitir que a gente tem uma necessidade enorme do divino. Nada de autoconfiança cega por aqui. O ponto mais sensacional disso tudo é perceber que a verdadeira plenitude só dá as caras quando o nosso ego sai de cena. Não adianta conta bancária cheia ou uma religiosidade só de fachada, porque isso não preenche o tal vazio da alma. O reino dos céus começa exatamente ali, naquele momento de rendição total, quando a gente para de confiar só no próprio umbigo e passa a depender inteiramente do Criador. E a quebra de expectativas não para por aí. O mundo atual faz um malabarismo gigante para fugir de qualquer sofrimento, né? A regra geral é que felicidade é estritamente igual a zero dor. Só que essa teologia vem e diz que existe uma bem-aventurança incrível, uma alegria profunda naqueles que choram. Loucura, né? Mas calma, a gente precisa separar as coisas. Esse choro não é um desespero mundano sem fim. Na verdade, é um lamento super sincero sobre as nossas próprias falhas e o nosso quebrantamento. A grande sacada não é anestesiar a alma com distrações o dia todo, mas sim encontrar uma cura real. Um consolo direto que nasce de um arrependimento genuíno. Parte 2. Força através da mansidão. Sabe aquele sistema em que a gente vive que é super competitivo, agressivo e onde todo mundo quer passar por cima de todo mundo? Então, a declaração que abençoa os mansos cai nisso como um verdadeiro antídoto. É uma resposta na lata a uma cultura global que não cansa de exaltar quem impõe e domina os outros a qualquer custo. Mas uma correção importantíssima. Segundo o texto, mansidão não tem absolutamente nada a ver com ser fraco. É pura força, só que sob controle. É uma força guiada pelo espírito. Ser manso é não ser escravo dos próprios nervos, sabe? A vitória de verdade não é esmagar o adversário, mas conseguir dominar a si mesmo. Parte 3. Misericórdia e pureza interior. Olhando para fora, para o mundo e também para o espelho, a gente percebe uma virada de chave gigantesca nas prioridades. A busca desenfreada por gratificação imediata sai de fininho e dá lugar à fome e à sede de justiça. É entender que existe uma vontade de algo maior, que nenhum prêmio terreno vai dar conta de saciar. E tem um detalhe maravilhoso. Essa felicidade lá dos tempos antigos nunca, jamais é um projeto solo. A nossa cultura pode até vender o cada um por si, mas o texto mostra que a felicidade cristã vaza pelos lados, ela transborda em misericórdia para quem está por perto. Pensa na alegria contagiante de amar, de perdoar, de servir à humanidade. Isso quebra de vez aquele ciclo triste de gente que tem o mundo nas mãos, mas continua completamente vazia. E quando o assunto é superficialidade religiosa, o texto não poupa palavras e cita a bênção voltada aos limpos de coração. É um belo choque de realidade contra aquela velha história de que o sucesso está atrelado apenas às aparências ou ao status de fachada. A pureza de verdade, segundo essa obra, é pura integridade interna. É sobreviver sem máscara, sabe?
alinhar perfeitamente o que a gente pensa, o que a gente quer e o que a gente faz. Enquanto as falhas acabam despedaçando a gente por dentro, essa pureza traz uma unidade fantástica, permitindo enxergar a presença divina onde um coração corrompido veria apenas o nada. Parte 4. Paz e perseguição. E agora a gente chega na prova de fogo, a dimensão mais paradoxal de todas. O texto une dois grupos: os pacificadores, que são aquela galera que ativamente constrói pontes e gera reconciliação, com os perseguidos. Pois é, a grande questão que fica no ar é: como alguém consegue manter a paz e a alegria enfrentando conflitos e hostilidades, simplesmente por estar fazendo o bem? A lógica impressionante por trás disso é que essa alegria sobrevive a qualquer dor ou ataque, porque a raiz dela está fincada diretamente em Deus. Ela simplesmente não depende do clima, das circunstâncias externas ou da aprovação dos outros. O sofrimento não destrói a felicidade, pelo contrário, ele só serve para escancarar o quão profunda e inabalável essa alegria realmente é. Parte 5 e final. A verdadeira plenitude. Para amarrar todos esses paradoxos profundos, a gente consegue resumir a verdadeira felicidade desse modelo como sendo essencialmente 3 coisas: espiritual, relacional e eterna. Não tem a ver com evitar a cruz, mas passar por ela. Não é sobre acumular coisas, mas pertencer. E não nasce de massagear o ego, mas de uma transformação incrível e constante. O mundo lá fora está sempre aplaudindo os ricos, os fortes, fazendo aquela festa para o poder material. Mas a contraproposta espiritual que a gente viu hoje pisa no freio e guarda a verdadeira exaltação para os pobres de espírito e para os mansos. É uma virada de mesa completa na balança de valores. Seguindo nessa comparação fortíssima, a mania que o mundo tem de elevar quem bate no peito e domina os outros é colocada numa colisão frontal com a ideia do reino de exaltar os misericordiosos e os pacificadores. O contraste simplesmente não poderia ser mais gritante. E para fechar com chave de ouro, essa nossa análise deixa uma pulga enorme atrás da orelha. Será que a verdadeira plenitude, aquela que dura de verdade, a gente encontra tentando agarrar o mundo todo com as nossas mãos ou guardando o divino dentro do coração? Fica aí o convite para a gente repensar tudo o que acreditavas sobre o que realmente significa ser bem-aventurado. Foi muito bom explorar tudo isso hoje. Até a nossa próxima análise visual.